Os militares eles ainda estão embarreirando, e você tem um exemplo muito claro disso, as investigações, não, Kleber? Na verdade, eu tenho ali quem me acompanha, o pessoal que acompanha na Fórum sabe que eu acompanho ali os militares muito de perto, não da forma que a gente está acostumado de ver em grandes veículos, que é aquela Ascom de general, mas sim fiscalizando, cobrando. E eu tive ali, durante a minha passagem, não só na Fórum, mas durante outros veículos, vários exemplos de como os militares são ali ariscos à transparência. Só brevemente alguns episódios antes da gente chegar no caso principal, mas, por exemplo, uma investigação que eu fiz para o Intercept sobre monografias de militares que exaltavam o intervencionismo de militares no poder civil. Eu listei algumas monografias, dei isso na minha matéria, e semanas depois o Exército tirou da biblioteca do Exército todas as monografias que eu havia citado, tirou da consulta pública. Outro caso que eu tenho são daqueles militares envolvidos naquele manifesto golpista, naquela carta golpista para emparedar o comandante do Exército no final de 2022. Eu fiquei mais de um ano ali brigando no acesso, na lei de acesso à informação, porque eles não queriam dar sequer quantos militares estavam envolvidos nessa carta. Nem isso eles queriam dar, e assim, davam alegações das mais estapafúrdias. Tentaram negar para mim também, num outro caso, informações sobre um treinamento conjunto que os militares tiveram com os militares brasileiros tiveram com os militares americanos. Tinha informação disso, tinha foto desse encontro no site oficial do Exército Americano, e na lei de acesso à informação eles negavam a existência desse encontro. Então, aí depois que eu taquei prova, falei, isso aqui existe, isso aqui aconteceu, tá no site, aí me deram as informações. Mas, assim, são vários episódios recorrentes. E o mais recente, acho que indo também nessa linha do caso dos blindados, Azenha, foi um que eu publiquei nesse final de semana, onde eu solicitei informações referentes a documentos que possam ter sido gerados pelo Comando do Exército e pelo Centro de Inteligência do Exército em relação aos acampamentos, não só em Brasília, mas em todo o país, e eles negaram ali com as justificativas mais contraditórias do mundo. Alegaram que o pedido era desproporcional, jogaram ali que eu estava fazendo um pedido das mais de 400 organizações militares, e não, eu estava pedindo de 2 núcleos só. E aí agora entrei com outro recurso ali, mas recomendando até mesmo que eu fizesse outro pedido para postergar o processo. E isso é um detalhe interessante. Quando você entra ali com a Lei de Acesso à Informação aos Militares, eles entram com todos os instrumentos protelatórios possíveis. Todos. Como eu falei, teve casos que eu fiquei 1 ano até mais ali, brigando ali com recurso, fui na CGU, enfim, para conseguir essa informação. E é a mesma coisa que o Estadão ali anda passando com a história dos blindados. Eu também estou passando com vários outros requerimentos, passei com outros vários requerimentos. O Kleber, no caso dos acampamentos, seria muito importante saber do monitoramento do que aconteceu, porque, por exemplo, Kleber, a bomba, tudo indica que aquela bomba que foi colocada do lado de fora do aeroporto de Brasília, a organização daquilo tudo se deu dentro do acampamento, diante do QG do Exército. Você não acha que isso é essencial? Exato. Inclusive, meu objetivo em conseguir essas informações, esses documentos, Azenha, é justamente para entender se o Exército já tinha ali, tem prova documental de que ele estava ciente do que acontecia naqueles acampamentos. Ali é uma área militar, não é a calçada de casa, da minha, da sua, da casa que nos assiste. É uma área militar, tem todo um regramento ali para ocupar aquelas áreas, até para se um carrinho de pipoca quisesse ocupar aquela área, teria todo um procedimento para isso. E essas pessoas estavam lá com, segundo relatos da própria PF, documentos do próprio 8 de janeiro, que eu tive acesso, que eu publiquei ali ao longo da minha carreira. Esse pessoal estava com arma branca, com arma de fogo, com explosivo, com produto químico, com todo tipo de material que duvido muito que, por exemplo, eu, você, o Ivan conseguiria ficar sentado na calçada de um quartel com uma faca de descascar laranja. Esse pessoal estava com facadinha, estava com porrete, com granada. Kleber, última pergunta.
a questão dos blindados. Então, você acredita que esses blindados foram colocados ali para permitir que provas fossem embora? Porque, como eu mostrei aqui no documentário da Fórum, como o documentário da Fórum, que, aliás, agradeço a mais quase 900 mil pessoas que já assistiram os 3 capítulos, gente, muito obrigado. O nosso informante da Polícia Federal, que é uma figura muito importante, uma fonte da Fórum, ele diz: eu passei lá na noite, os blindados fechavam um lado da avenida, o outro lado estava aberto para sair. Ali foi uma tentativa de bloqueio para dar fuga, para sumir prova. Não me parece, Kleber, ou não? Ou estou viajando? Na verdade, para mim é óbvio isso, e quem reforça isso, além, obviamente, do seu excelente documentário, Azenha, tem também, eu no final do ano, ali no apagar das luzes de 2024, ali eu publiquei uma matéria também, na minha coluna na Fórum, de um relatório da PF que foi divulgado ali no finalzinho do ano, e esse relatório, ele mostra, sim, que o Exército agiu para impedir o desmonte e dar guarida para esse pessoal fugir, para esse pessoal ir embora, dar retaguarda para quem tivesse que sumir com prova, sumir com prova. Tanto é que na matéria eu dou claramente na página 34 desse documento, eu não pude publicar o documento na íntegra, porque, enfim, tem marca d'água, uma coisa toda ali, mas na página 34 desse documento fala sobre a volta dos manifestantes ao local, ali, aquele acampamento, e impediu a realização de prisões imediatas, atrasando a repressão e dificultando a identificação dos responsáveis diretos pelos atos de vandalismo. Na página 31 desse mesmo documento, descreve que os manifestantes deixaram o acampamento equipados com rojões, gás de pimenta e outros instrumentos, indicando que o local também funcionava como ponto de armazenamento de itens utilizados durante os atos. Então, se aquilo era um galpão de armazenamento de equipamento, repleto de provas. E eu já conversei com outras fontes ali, durante as minhas investigações, haviam sim parentes de militares, não só de Vilas Boas, mas assim, de militares da ativa mesmo. Então, aquele blindado, isso eu conversando com algumas pessoas, eu cheguei a dar essa notícia em alguns locais, aqueles blindados serviram estritamente para a evacuação de parentes de militares. Tanto é que se fala muito, tem alguns depoimentos da CPI, da Câmara Legislativa do DF, da CPMI do 8 de janeiro, que deixam isso muito claro também, que foi uma forma de conseguir evacuar pessoas de interesse, pessoas de importância, não é? Tanto é que, se você vê em alguns depoimentos de alguns dos presos, há um certo ressentimento. Até acho que é Ana Priscila, um negócio assim, que você mostrou o depoimento dela. A Ana Priscila Azevedo, ela foi uma golpista, foi presa, ao depor ela entregou, ela disse, eu estava no acampamento, foi um general que falou, vazem. Isso quando o governo Lula tinha decidido prender as pessoas que estavam ali. Entendeu? Exatamente, e eu participo de alguns grupos bolsonaristas ali a fins de monitoramento, de investigação, e durante o 8 de janeiro eu vi vídeos, eu até publiquei alguns nas minhas redes sociais, desculpa, e áudios de eles orientando. Vão para o acampamento, porque lá os militares vão nos dar guarida. Alguns soldados recebi, conversei com o capitão X, conversei com um soldado tal, e veio a informação de que aqui é o ponto seguro. Ô Kleber, então o que você está dizendo? Óbvio, nós sabemos hoje, muita gente saiu do acampamento para o 8 de janeiro. Não foi monitorado pelo Exército? Imagina! Saiu gente com um rojão, saiu gente de lá. E aí eles voltaram lá porque tinham a segurança. Então, essa história não está muito bem contada ainda, né, Kleber? Exatamente. Inclusive, os relatórios de inteligência que possam ter sido gerados, e ao que tudo indica, existem relatórios sim, disso, uma vez que o Exército está se negando a fornecer essa informação, vão dar mais detalhes sobre, inclusive, qual foi toda a linha lógica do Exército para, por exemplo, colocar aqueles blindados, por que a alegação, o que foi levantado, que pessoas tinham ali. É muito importante que a gente tenha essas informações o quanto antes. E aí, um último ponto para arrematar, que é muito importante, não só no caso de Brasília, mas o relatório final da PF, aquele que saiu de mais de 2.000 páginas,
ali no final do ano passado, deixa muito claro que não houve um acampamento sequer, que não houve endosso e participação direta de pelo menos um oficial, porque há relatos, a gente tinha onde eles usavam o próprio quartel para guardar barraca, para guardar não sei o quê. Então, foi oferecido apoio logístico e operacional. E um comentário que fizeram sobre eles talvez estejam recusando essas informações porque tem militares da ativa, eu não tenho dúvidas de que possa ter envolvimento. Por quê? Porque naquela carta dos militares da ativa acossando o comandante do exército, por exemplo, eu dei na fórum recentemente que dos 37 envolvidos, 19 seguiram na ativa e 9 foram promovidos. Um chegou chegou assim, ele está em coronel, ele está na última patente antes de general. Repete os números para a gente, porque a gente deu destaque aqui, né? Não demos essa matéria? Sim, a gente deu. Eu vou pegar o link, inclusive, para jogar no chat aqui para o pessoal acessar de novo, mas o Kleber pode falar um pouco mais sobre quantos foram promovidos, Kleber, dos autores? Foram 9 foram promovidos, um chegou ao posto de coronel, outros, acho que mais 4, se eu não me engano, chegaram a tenente-coronel. Tenente-coronel, depois coronel, depois general. Esse pessoal daqui a alguns anos vai estar compondo o alto comando. Então, assim, veio o Tomás Paiva, mudou o alto comando, mas assim, ainda estamos formando militares com uma lógica golpista, uma lógica de que o poder civil se submete aos militares, de que os militares são os tutores ali, são os responsáveis pelo poder civil. Falando nisso, eu queria aproveitar, Kleber, rapidinho, só para fazer uma pergunta rápida, que a gente estava falando de 8 de janeiro aqui, né, desse marco de 2 anos, quarta-feira agora, e a gente trouxe a notícia aqui que os comandantes das 3 forças confirmaram presença. O Lula convidou, eles devem comparecer a esses atos, né? Como que você acredita, você que tem bastante fontes aí no meio militar e vem acompanhando essa história desde o ocorrido, né? Como você tem observado alguma movimentação, alguma discussão com relação a essas celebrações de 8 de janeiro? Você acha que vai criar algum tipo de animosidade ali dentro das Forças Armadas pelo fato dos comandantes terem confirmado presença e, como você comentou agora, as Forças Armadas ter oficiais com essa índole golpista nas suas fileiras, né? Enfim, você tem acompanhado como que estão os debates com relação a isso? Olha, uma coisa que lá na minha primeira passagem na Fórum, eu escrevi bastante sobre isso em 2020, e acho que vale trazer de novo até para responder a tua pergunta, Ivan, sempre, o bolsonarismo sempre pregou uma lógica de quebra da hierarquia entre os oficiais graduados e as outras patentes, os generais, os comandantes. Então, sempre houve, a gente vai ver isso ao longo do governo Bolsonaro, essa lógica de a desconfiança das baixas patentes com generais, até muito quando a gente vê as mensagens do Braga Neto ali, falando para atacar Freire Gomes e tudo mais, a gente vê um pouco desse suco. Então, isso perdura até hoje. Tanto é que aquele polêmico vídeo da Marinha, dos privilégios e tudo mais, vem nessa esteira de que haveria o ajuste fiscal do governo, e já havia um burburinho na caserna, isso eu conversei com fontes, e tem notícias sobre isso em veículos, publicações de militares mesmo, que falam sobre, dão a entender que vai vir um ajuste mais forte para as baixas patentes, enquanto vão preservar os generais. Então, tem essa tensão. Eu relatei essa tensão várias vezes. Nesse episódio do vídeo, eu coloco que o vídeo foi feito justamente para os comandantes da Marinha mostrarem, não foi tanto para assintar o poder civil, apesar de ser um chamamento para insubordinação, mas foi mais uma coisa de, olha, nós comandantes estamos com vocês, nós apoiamos vocês, porque ainda assim há esse grande cisma. Então, eu imagino que sim, esse episódio de eles participarem do ato do 8 de janeiro vai servir como mais um caldo para isso. Olha lá, os melancias se submeteram. Então, vai alimentando essa tensão, que é uma coisa que o bolsonarismo vem fazendo há muitos anos e segue fazendo. De quebra da hierarquia, rompimento. Olavo de Carvalho, ele pregava isso paulatinamente. Bolsonaro também. Tanto é que Bolsonaro
Teve uma vez, num evento, quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, num evento em Washington, Olavo de Carvalho passou a semana anterior inteira xingando os comandantes militares e, no final, recebeu o Olavo de Carvalho em Washington para dar uma honra. Então, aquilo era uma mensagem muito clara de quebra de hierarquia, de provocação. Bolsonaro sai do exército também justamente por causa disso. Então, eles continuam ali alimentando esse ressentimento. E o caso da Marinha, que você mencionou, Kleber, do vídeo, né? Terminou, você até escreveu na fórum sobre isso esse fim de semana, terminou sem qualquer punição, sem qualquer reprimenda, né? Porque o Lula convocou o comandante da Marinha para prestar esclarecimentos sobre esse vídeo dos privilégios aí, e não deu em nada, né? Sim. Ivan, se você puder jogar para o pessoal do chat depois dar uma olhada nessa matéria, mas eu falo um pouquinho do histórico, porque a gente teve 2 episódios ali no intervalo de 20 anos muito parecidos. Um que foi com o ministro José Viegas, em 2004, o Exército publicou uma nota sobre o golpe de 64, elogiando, inclusive, as práticas de tortura do regime, uma coisa absurda. E o José Viegas, então ministro da Defesa, queria a demissão do chefe do Departamento de Comunicação Social do Exército, não conseguiu, o Lula impediu, tentou botar panos quentes ali daquela postura conciliadora, e o José Viegas se demitiu, deixando uma carta bem ali, pesada ali sobre o tema. E agora tivemos de novo uma peça de divulgação das Forças Armadas, agora da Marinha, publicada sem o consentimento do Ministério da Defesa, que termina sem punição. A conversa que eles tiveram foi na semana passada, pelo que eu tive de informação, foi uma conversa tranquila, não teve ali um mal-estar, um estresse, apesar de, na ocasião, e eu inclusive dei essa notícia na fórum, o vídeo ter dado um mal-estar generalizado no Planalto, a conversa foi tranquila, inclusive essa participação dos comandantes, inclusive do Olsen, que é o comandante da Marinha, no ato do 8 de janeiro, vem também dessa coisa de vamos acalmar, vamos apaziguar, vamos fingir que não aconteceu nada. Ou acho que a única repercussão efetiva que teve desse caso do vídeo da Marinha foi que, após a publicação dele, o prazo de transição para a reforma ali da Previdência dos Militares, que ia ser um prazo maior, proposto pelos comandantes militares, não foi aceito. Tinha a tendência de ser aceito pelo Lula, não foi, e no lugar veio o texto original da Fazenda. Mas, assim, não teve reprimenda ao chefe do Departamento de Comunicação da Marinha, ao comandante da Marinha, nada. Todo mundo manteve os cargos, e, para mim, isso é muito preocupante e muito grave. Porque aquele vídeo, mais uma vez eu reforço, é um aceno à quebra de hierarquia, à insubordinação e à baderna. Gente, a gente trouxe o Kleber hoje, foi muito importante a sua presença, Kleber, porque a gente está fazendo um alerta para quem está nos assistindo sobre o futuro. O Kleber mesmo acabou de ressaltar numa das reportagens, o Ivan, eu já coloquei um dos textos para vocês lerem, o Ivan, mas só vocês digitarem Kleber Lourenço, revista Fórum, já tem toda essa série de reportagens. A última eu acabei de colocar aqui no chat também, para o pessoal acessar. Os golpistas, eles seguem aí, eles seguem dentro das instituições, entendeu? E a gente tem que ficar de olho nisso. A Adélia está nos lembrando que o Thomas Paiva é o cara que autorizou o Bolsonaro a lançar sua candidatura em 2014 dentro das agulhas negras. E aqui, o Gado Faça um Pix, lembra que o Múcio disse ao Lula, naquela hora de tomar a decisão, o que fazer. Temos 1.200 homens prontos para a GLO, que é o que eles queriam. Eles queriam a GLO, para não sair mais do poder. E eu entrevistei, Kleber, o deputado... Me fugiu agora o nome. Mas ele estava num restaurante de Brasília, onde o Múcio estava. E diz ele que, ao encontrar com o Múcio estava no 8 de janeiro, eles estavam almoçando juntos. E, ao encontrar com o Múcio, era a Gleisi Hoffmann que estava neste almoço, com o Lindbergh Farias. E aí o Múcio cogitou também GLO, naquele primeiro momento, você entende?
Então tem muita coisa, gente, a esclarecer ainda. Eu te agradeço muito por ter trazido esses esclarecimentos, Kleber, sobre essa maneira como os militares estão embarreirando as investigações aprofundadas. E aí, Heloísa de Carvalho está aqui. Bom dia, Kleber. Não esqueça que Olavo liberou o curso dele para todos os militares do Brasil. Foi estratégia fundamental de doutrinação do 8 de janeiro. Kleber, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. A gente vai fazer um corte desta sua fala e queremos você de volta, hein? Imagina, foi um prazer participar. Espero voltar mais vezes, gente. Um bom dia para todos e obrigado, viu?